Olá, sejam bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre erros e acertos com o bem que a gente conseguiu entender até agora. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, como a gente falou, hoje a gente vai fazer uma lista aqui de erros e acertos que nós observamos assim, que a gente acha que estamos fazendo com o bem e vamos compartilhar isso com vocês, né? Mas antes disso, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar, porque ajuda demais a gente. Mas bora o que interessa. Bora lá. Bom, eu vou começar por um acerto que eu acho que a gente tá acertando com ele, que é uma coisa bem importante para a vida adulta dele, que é o compartilhar. Mas é o compartilhar com consciência, né? Olha, você quer compartilhar? Enfim, acho que é diferente do que fazer para a pessoa ficar feliz, né? É um compartilhar consciente, né? É. E a gente vê isso no dia a dia com ele. Quando ele tá num restaurante, por exemplo, e ele vê uma criança que ele fala que é amiguinho, ele vai lá e aí ele leva o carrinho, chama para brincar. Isso é muito dele também, com certeza, da personalidade. Mas acho que a gente fala muito sobre isso, né? Em casa, no dia a dia. E acho que é um reflexo também do que a gente faz. Eu achei que você fosse falar uma outra coisa do compartilhar, quando você falou principalmente do restaurante. Sempre que ele está comendo, ele tem muito prazer em oferecer pra gente, para todo mundo que está ao redor. Ele vai, leva um pedacinho, uma frutinha, um pão de queijo, até coisas que ele gosta, ele compartilha de comida, dá na nossa boca. Esse aqui é para você, papai, esse aqui é para você, mamãe, para os amiguinhos. Então ele é uma pessoa muito generosa. Eu acho que ele puxou a Fernanda. Eu sou generoso, mas ela é campeã em generosidade, então acho que isso a gente conseguiu transmitir para ele, e talvez seja dele também, a gente só intensificou, mas ele é uma criancinha muito generosa. Eu acho que essa é uma qualidade muito boa de um ser humano. Eu acho que pensar em todos ao redor é muito importante, mas não esquecer da gente. Então, ele está nesse processo de compartilhar e de oferecer, e é muito legal, a gente fica super feliz. Feliz e orgulhoso. Vou para um erro que eu acho que a gente tá aí, ó, batendo a testa no chão. O sono do bem. Ele nunca foi um sono muito bom, assim. Tivemos épocas que recorremos a aquelas especialistas do sono. Foi interessante, algumas deram certo, outras não. A que deu mais certo foi a Império das Mamães, né? Acho que sim. Império das Mamães. E aí, agora a gente tá no seguinte estágio do sono dele. Tem noites que ele dorme a noite toda. São raras. E a maioria, ele começa a acordar depois da meia-noite. Ele dorme em torno de 8 horas, por aí, 8, 9 horas. A rotina do dia. E aí ele começa a acordar à meia-noite e quer que eu durma lá. Se eu não estiver dormindo lá, se não for eu lá, ele quer vir pra cama. E eu acho que o erro foi... Só que também é um erro que eu acho que eu faria de novo, se eu tivesse outro filho. Quando ele começou a dormir na cama, logo o nenenzinho ele foi pra cama dele. Ele dormiu pouco tempo no berço, né? Ele tem uma cama montessoriana. E a gente nunca deu autonomia, nunca conseguiu chegar até o final da autonomia do sono, por culpa nossa mesmo, né? Porque na hora que ele ia dormir, ele pedia pra gente deitar lá, e aí... Cara, às vezes é muito cansativo, mas assim, é muito gostoso estar ali com ele, do ladinho, abraçando. Muitas vezes ele me pede para tirar a blusa, ele quer dormir no meu peito. E aí, tudo bem, eu vou cometer esse erro talvez novamente se eu tiver outro filho. Porque daqui a pouco isso vai acabar, entendeu? Pode demorar alguns anos, mas a gente vai sentir muita falta, eu vou sentir muita falta. Então, é um erro que eu pago o preço. Só que às vezes a gente fica muito cansada. Essa noite... foi uma delas, né? Porque aí o que aconteceu? Ele acordou umas 4, 5 vezes. Chegou a quinta vez, eu falei, amor, eu não vou lá. Vai você. Aí o Mac foi. E foi uma graça que aí ele chorava, só que ele já consegue, né? A gente também tá tentando ajudá-lo a identificar as emoções dele. E ele conseguiu expressar, né? Ele falava assim, papai, abre a porta, eu quero ir lá dormir com a mamãe. No meio do choro, ele falava a frase certinha, né? Sai daqui, vai pra sala, eu quero a mamãe. Então eu acho que é uma fase.
Eu conversei com outros pais que o neném tem uma idade parecida, então quase todos estão nessa fase de os pais dormirem no quarto deles. Teve um pai que botou uma cama lá porque começa a chorar toda hora. E tá uma fase que ele tá muito grudado com a Fernanda, então eu tô meio que fazendo só brincadeiras e olhe lá, porque quando os dois estão juntos, ele só quer saber dela. Então eu acho que é uma fase, porque até pouco tempo atrás, quando ele chorava, eu conseguia acudir a alguma coisa. Agora ele não quer assunto, ele sai me empurrando e fala que quer a mamãe, quer a mamãe, quer a mamãe. Eu vou sozinho pro quarto dela. Essa noite ele falou que iria pro quarto sozinho, então eu acho que é uma fase, sim. Só que ao mesmo tempo eu acho que a gente deu uma falhada, porque lá atrás a gente não deu autonomia para ele, e hoje a gente está pagando preço. Nesse caso, ele dava uma mini acordada, a Fernanda falou que não conseguia ouvir o choro dele, que tinha que correr para ajudar. Dizem que o pai é mais durão quanto a isso, então eu acho que realmente a gente falhou nisso. Mas também é uma fase. Essa fase agora tá a mais difícil de todas, eu acho, o sono da madrugada. Acho que toda vez a gente fala que é a mais difícil, né? Mas de fato essa tá a mais difícil. Então é isso, é um erro que ele vem sim com esse peso do erro, mas também, se a gente olhar pelo lado afetivo, de estar ali pele a pele, não é um erro tão grande. A gente só sofre algumas consequências. Mas eu espero que isso acabe, assim, acho que ele tá sonhando, eu não sei, eu não pesquisei ainda sobre essa fase do sono, eu tenho que dar uma estudada, eu estudava muito quando ele era mais neném, ultimamente eu não tenho estudado tanto, e algumas coisas têm muitas explicações científicas, né, eu não sei se ele tá numa fase de ter muito sonho ou pesadelo, sonhos. Algumas vezes ele chama, e aí a gente vê se ele para de chamar, de chorar, porque às vezes é só um chamado no meio do sonho, sabe, ou pesadelo, não sei, mas... É isso, eu acho que se o seu filho tá dormindo muito bem, parabéns. Nossa, escreve então... aí qual que é a receita. Quando ele tá com a mãe, ele tá chato e até o jeito de falar é diferente. Eu acho que esse não é um erro, eu acho que é uma fase difícil que ele tá passando. A voz dele muda, ele fica fazendo manha, não larga a mãe pra nada. Vai pra lá, Zé. Pitia, tira o Zé daqui, Pitia. Ele não vai tirar. Não? Eu acho que é uma fase, como várias outras que já tiveram e algumas que ainda não chegaram. Só que é a mãe para tudo, não sai do colo, só quer ficar no colo e com a mãe tem que pegar tudo. E quando ele não quer pegar, a mãe tem que pegar, e quando ele pega, dá trabalho para a mãe. Então, isso eu acho que é literalmente uma fase que tá chata. Eu acho que é uma fase, mas eu acho que assim, é uma fase associada a um acerto que eu tenho certeza que a gente está fazendo e que desencadeia algumas coisas desse gênero também. Primeiro que com a mãe eles sempre vão ser diferentes, eles sempre vão ser mais espontâneos do que com qualquer outra pessoa. Espontâneos? Espontâneos, porque eles se sentem seguros para expressar qualquer tipo de sentimento, para fazer manha e para fazer tudo, entendeu? Isso é um fato real. Só que eu acho que um ponto que a gente está acertando é dar muito carinho a ele, mostrar que o carinho é importante, que, enfim, acho que esse nosso dia a dia do carinho faz ele querer ficar mais grudado ainda. Sim e não, porque pode sim fazer ele ficar grudado, mas não tá um grudado legal. Você não é um grudado legal, não é um grudado gostoso. É um grudado, tipo... De eu ter que ir no banheiro e ele querer ficar no meu colo, tipo, nesse nível, assim. Então, não é um grudado saudável. Mas eu acho que tem a ver também com isso, dele ser bem carinhoso. Ele é até meio que parecido com o Macnício, assim, de... Mamãe, quero um abraço, mamãe, quero um beijo. Eles dizem que os filhos vêm com o que a gente não é, né? Tipo, assim, como chama? Forma de amor lá do... Forma de amor. Não... 5 Formas de Amar? Eu não lembro, tem um livro que fala 5 Formas de Amar, e ele é como o Mac, eu não sou do toque, do carinho, ele é muito, tipo, ele quer estar ali, né? Ele quer estar sendo abraçado, ele quer estar deitado igual o Piti, ele fala, quero deitar igual o Tobias, tipo assim, é muito disso dele, então... Tá muito intenso, tá intenso que não tá legal, não tá gostoso nem pra mim, nem pra ele, nem pra quem tá com a gente, quando estamos eu e ele... ninguém quer ficar por perto.
Mas eu acho que não é um acerto nem um erro, eu acho que é só um jeito dele. Eu acho que é o jeito, E eu uma acho que é a fase de estar grudado, mas ele tá super bem, né? Tipo, na escola ele vem, mamãe, quero te dar um abraço, tchau, beijo e até mais tarde. Então, acho que é uma fase. Próximo. Comida, a gente acertou. Conversando com os amigos esse final de semana, eu entendi que a gente acertou. Na introdução alimentar, a gente não, a Fernanda. Ela é mérito total dela. Na fase da introdução alimentar, todo dia ela introduziu uma comida diferente, uma fruta, legumes. A única coisa que faltou foi salada, folha. É que então, ele não come. Parece que na escola ele come, também não sei se come, lá tá escrito que come. Só que tem uma idade certa para introduzir a salada, a folha. Não é pequeninico. Não, tudo bem, mas a única falha da introdução alimentar foi a salada, que a gente não introduziu, mas de todo o resto a gente introduziu de tudo e ele agora está na fase seletiva. Então a gente não sabe de onde vem algumas coisas, se é da escola, por exemplo, cebola, quando aparece ele não quer e ele comeu cebola a vida inteira, a gente come cebola e não tira. Então a gente fica pensando, será que ele viu algum amiguinho da escola ou realmente é dele? Mas do que dependia da gente, eu acho que a introdução alimentar foi executada com sucesso, ele come de tudo e agora ele tem as preferências dele, que eu acho natural. Espero que mude um pouco, mas a gente conseguiu evitar os doces. Sim, a gente evitou os doces até os 2 anos. Hoje ele come o doce, se ele pedir, a gente dá o doce. Só que ele não come um mundo de doce. Ele ganhou um chocolatinho da natação, aí ele era uma arvorezinha, ele comeu metade no máximo. Tipo, ele come só um pouquinho mesmo. E tá tudo bem. Às vezes ele pede doce, tipo, a mamãe quer um pirulito de manhã. E não tem pirulito de manhã, né? E ele gosta de um docinho, mas não é nada exagerado, não. E a gente tenta sempre substituir por alguma coisa um pouco mais saudável, mas não tem problema. Se ele quiser comer um brigadeiro, ele pode comer. Só que ele nem come muito. Então, por isso que a gente deixa, eu acho. O doce preferido dele é o biscoito, que ele aprendeu com a Fernanda, aquele biscoitinho que vem no café. Docinho do café. Então, o preferido dele, quando a gente passa pela padaria, ele fala que é ir lá comer o biscoitinho do café. É uma bolinha desse tamanhozinho de biscoitinho com açúcar, bem pequenininha, e ele adora esse biscoitinho. Não, eu acho que o preferido dele hoje em dia é o pão de queijo com goiabada. Eu acho que é o ganhador, assim. É o pão de queijo com goiabada. E aí a única coisa que eu falo é, vamos comer um salgado primeiro, né, na hora da manhã, primeira hora da manhã, que aí ele come a crepioca, enfim, aí depois ele come lá o pãozinho de queijo. Não é todo dia que ele come, não, mas quando ele pede, assim, a gente dá, né? Sim. Próximo. Mais uma coisa sobre alimentação. A gente também não fica tão estressado se ele não tá comendo todos os vegetais no final de semana e tal. Às vezes a gente altera um pouco o horário. A gente tem uma rotina certinha com ele, mas nem sempre ao final de semana a gente segue essa rotina, porque a gente sabe que ele se alimenta muito bem também na escola. O que acontece agora de férias? Que a gente vai ver qual vai ser o desafio, porque é a primeira vez que ele tá saindo de férias, e aí a gente vai ficar aqui mais uns 10 dias. Esses 10 dias ele vai ter que comer aqui, vai ter que almoçar, vai ter que jantar, e vai ter que comer todos os legumes. Então vamos ver, depois eu venho compartilhar com vocês como tá sendo esse período, porque na escola, tudo bem. Agora aqui em casa, a gente vai ver como que o bicho vai pegar. É isso? É isso. Uma coisa que eu acabei de lembrar, que eu considero que a gente tem falhado no nosso dia a dia por conta da correria e por conta um pouco da nossa desorganização, a gente não está batendo firme com ele na organização. A casa está bagunçada e a gente deixa bagunçada, a gente não tem limpado na frente dele e quando a gente toma a frente, ele ajuda. Mas o quartinho dele lá na correria, a gente deixa as roupas sujas, às vezes não no cesto. Não, aquilo ali não é nem roupa suja, é roupa para guardar. Mas às vezes tem roupa suja que trocou no dia anterior, que tá jogado. Então eu acho que isso é uma coisa pra gente observar mais. Porque quando a gente pega pra fazer os brinquedos dele, por exemplo, quando ele brinca à noite, quando ele era pequenininho, que tinha mais tempo, não sei o que era, toda vez quando eu fazia ele dormir, eu guardava os brinquedinhos dele, falava, bem, agora vamos guardar, porque a gente tem que dormir agora por conta do cansaço. Ele brincou um pouquinho antes de dormir, fica lá bagunçado, e a gente vai dormir, limpa no dia seguinte, às vezes não limpa. Então, eu considero que a gente tá errando com essa organização diária, e tá fácil de resolver, mas eu acho que a gente tem que ser mais É disciplinado, eu acho que a gente realmente tem esse ponto aí a melhorar, mas eu dou banho nele, aí eu
ele tira a roupa, eu falo, ó, vai lá colocar. Não é todo dia que a gente dá tempo de eu falar, e aí ele vai lá, guarda no cesto. Joga a fralda no lixo, ele ainda dorme com a fralda, ele vai lá, joga no lixo. E às vezes eu tô tirando a fralda, ele mesmo tá tirando a fralda, e aí ele fala, deixa aqui e joga no lixo. Eu falo, não, você tem que jogar no lixo. Aí ele vai lá e joga. Então ele tem já esse hábito. Ele tem esse hábito, eu acho que a gente só precisa reforçar um pouco mais. O hábito dele de colaborar com as tarefas domésticas. Quando a gente começa a fazer, ele ajuda. Então ele adora, do jeitinho dele, claro, fica brincando lá na pia, achando que tá lavando louça, etc. Ele gosta de ajudar a fazer a comida, né? Ele gosta de ajudar a limpar o paninho. Ele gosta do paninho. Se molhou o chão, ele é o primeiro a querer limpar. Olha aqui, molhou, sujou. Ele tem esse negocinho dele mesmo já. E de ajudar também, no sentido de ele sabe onde tem as minhas ferramentas. Então esses dias a gente estava arrumando alguma coisa, ele correu para pegar a chave de fenda. Então ele ainda dá uma confundida nos nomes, mas ele adora participar da vida doméstica como um todo, né? Acho que isso aí é um ponto que a gente tem muito certo, de que é importante também pro caráter dele, é participar. E precisando ou não, a gente tem que, às vezes, até inventar, se for o caso, né? Aqui a gente precisa, porque a gente não tem uma pessoa que nos ajude todos os dias. Então, a gente precisa realmente fazer. Mas se tem casas aí que não tem, é bom sempre inventar alguma tarefa, porque eu acho que é muito importante isso para a criança. Um outro acerto, que eu acho que ele está totalmente ligado com essa participação dele, foi a escolha da escola dele. Vai totalmente de acordo com o que a gente quer, uma criança participativa no mundo, uma criança independente. Então a gente sabe que na escola eles fazem tudo. Então eles montam as cadeirinhas, eles montam as brincadeiras, eles ajudam a limpar, eles ajudam a organizar. Eles comem sozinhos. O comer sozinho já veio muito de nenezinho dele, né? Que a gente sempre deixava ele manusear ali, e pega no garfo e tenta comer. Normalmente ele come sozinho. Eu acho que um ponto que a gente acertou bastante e tem acertado é a autonomia. Apesar da mãe eu sempre querer proteger, eu me esforço bastante para deixar ele ter bastante autonomia, né? Não, talvez você se esforce tanto que nem parece que é um esforço, assim. Zero problema, nunca me senti parecendo que você tá tensa, assim, é sempre livre. Não, sim, eu sempre deixo livre, mas eu me esforço no sentido de a gente, como mãe e mulher, tem o instinto de proteção, de tipo, às vezes você fala, deixa ele subir sozinho no carro, na cadeirinha que ele quer subir, e tipo, a gente já vai ali, sabe assim, ó, a gente já fica ali. Então, algumas vezes eu peco pelo excesso, mas muito pouco excesso, entende? Uhum. E aí tem, às vezes, a gente nem observa isso, eu fico observando muito em mim isso, tipo, às vezes eu não preciso estar ali assim, eu posso só estar observando, entendeu? Porque às vezes aquela mãozinha ali pode deixar ele, eu não consigo fazer sozinho, então às vezes algum gesto que a gente faz pode travar, então eu sempre me seguro nisso, nesse momento. Não, assim. mas tá indo bem, opa, tá louco, tá indo maravilhosamente bem. Eu acho que, tipo, ele cai, já aconteceu dele cair, e ele tá tudo bem, você precisa de ajuda, a gente não faz nenhum escarcéu, e de repente chega alguém e vê ele caído e fala, meu Deus! E aí pronto, aí ele começa a chorar, é muito, né? Já aconteceu isso? Já aconteceu. E normalmente ele cai, ele às vezes se esfola todo, ele dá uma choradinha de vez em quando, mas assim, muito, muito de boa, a gente tem muita consciência disso disso e sorte, acho. Não sei se é sorte, mas... Não, é o jeito que a gente entende que é o que a gente quer. Acho que... Bom, mas já que a gente tá falando tanto do bem aqui, né? Ó, eu deixei esse vlog aqui pra vocês que o Mac fez com ele, doentinho. Foi um dia aleatório que ele acabou ficando doentinho. E aí foi um vlog muito legal. Uma coisa que a gente sempre se esforçou muito, parece fácil assim, mas eu confesso que não é tão fácil, entrou na nossa rotina, mas a gente se esforça muito, é a comunicação. Então, bem, é uma criança muito, muito, muito comunicativa e dentro pode ser dele também, mas eu enxergo um mérito muito grande nosso, que sempre a gente cumprimenta as outras pessoas, a gente zela muito pela educação, que é nossa isso, e ele vem aprendendo isso por observar, mas além disso a gente fala, você vai ter que cumprimentar, você vai ter que dar oi, você vai ter que dar tchau, e tá rolando. Na verdade tem às vezes, tipo, no elevador, eu falo bom dia, dê bom dia pra ele e tal, e aí ele fala, não quero. Daí eu respeito aquele momento, e aí eu falo, depois que passa um pouquinho a emoção, eu falo, bem, a gente quando é educado, a gente cumprimenta, dá bom dia pra pessoa aqui do prédio, enfim, tipo, eu explico, mas também não forço a barra não quer dar beijo, não quer dar bom dia, tá tudo bem, mas a gente vai explicando pra ele a importância de ser uma pessoa educada, né?
Eu acho que isso é fundamental. Sim, e também não dá para exigir de uma criancinha, um bebê, ser educado, mas a educação a gente está mostrando como que se faz, mas tirando a educação, ele é uma criança comunicativa, que ele se comunica muito bem para a idade dele, é meio bizarro, ele fala das emoções, fala o que quer, fala o que não quer, ele demora um pouco com as pessoas que ele não tem muito contato. Ele, primeiro instante, ele fica tímido, até com as pessoas que ele tem contato. Quando a minha tia vem aqui em casa, o primeiro instante ele fica retraído, aí passa alguns minutos, ele já fica, eu só peço pra respeitarem, eu falo, ele fica assim mesmo. Também evito ficar falando, ele tá tímido, tipo, eu falo, vamos respeitar esse momento aqui dele, daqui a pouco ele fica bem. Porque, cara, a gente é assim também, né? Tem momentos que a gente não tá afim de ficar lá sorrindo e tudo bem. Mas ele é bem agradável com muita gente. Comunicativo. É. Um ponto que a gente tá acertando muito. Nossa, fazendo um balanço rápido, a gente tá mais acertando do que errando, a gente acha, né? De repente a gente tá errando um monte. Eu acho que essa forma da gente falar acertando e errando não quer dizer que a gente tá acertando pro resto da vida, não. Hoje tá dando certo dessa forma. É isso. E pra gente, né? Não comparando com os outros. Tipo, eu tô feliz com o que tá acontecendo, né? Uma coisa que eu tô muito feliz, infelizmente, os últimos dias eu não consegui, no esporte como um todo. A gente já falou isso em outros vídeos. Ele é apaixonado pela capoeira que ele tem na escola. E ele faz natação desde pequenininho, que a gente percebeu que é meio que obrigatório pra gente. Ele ser independente na natação. E ele tá evoluindo bastante e tá com muito gosto de ir na natação. Nesse final de semana ele falou pra mim que queria ir pra natação e dar vários mergulhos. E chegou no dia da natação, ele deu vários mergulhos com você, né? Ele falou pra mim, ontem ele falou, mamãe, eu vou dar vários mergulhos, vou dar muitos mergulhos. Não falou nem vários, muitos mergulhos. E realmente ele deu, foi muito bom. Esse negócio da natação, a gente teve um período muito difícil, de uns 2 meses, que ele só entrava na piscina chorando. E a gente sem saber o que fazer. Até que o professor falou assim, vamos mudar ele de nível? E aí mudou ele de nível, que ele entra sozinho na piscina. Os primeiros 3 dias foram muito difíceis, que ele não queria fazer. Agora, ele quer fazer, ele pergunta se tem natação, ele quer mergulhar. Então, a gente teve esse probleminha aí na natação, que fez parte da evolução dele. Mas foram 2 meses, né, que ele só chorava, ele não queria ir pra natação. E a gente insistiu e deu certo. Chico! Além da natação, ele gosta muito de esporte. Agora ele começou as brincadeiras de pular na minha cabeça, de me escalar, pular, girar, cambalhota. Então eu confesso que eu estou bem feliz com essa fase nova. E eu percebo que ele tem gosto por esporte, de atividade física. Ainda não é um esporte para ele, mas ele tem gosto de atividade física. Eu estou bem feliz com isso. Eu lembrei. Um erro que a gente tem cometido, mas a gente já conseguiu identificar para melhorar, incluir na vida dele músicas que a gente gosta, músicas brasileiras, culturais, assim, que a gente gosta de ouvir. Eu não sou muito musicalista? Musical? Eu não sou muito musical, mas eu escuto mais quando o Mac tá ouvindo, mas eu gosto, e até falei pra ele, a gente tem que introduzir isso, já era pra ter feito, então é um erro que a gente percebeu, e é importante, não é só ouvir a musiquinha da Baleia, que ele ama a Baleia, mas começar a mostrar pra ele outras músicas, que eu acho que além de aumentar o vocabulário dele, melhorar a memória, é isso, ele aprender das nossas músicas e ter um gosto musical bem privilegiado, eu acho. Verdade, a gente falou disso essa semana. Quando pequenininho a gente ouvia bastante música, eu ouvia muita música com ele, só que agora ele quer ser um pouquinho, não sei, a gente falhou e vamos voltar a ouvir música com ele. Música de qualidade. Música de qualidade. Desde pequenininho, a gente entendeu a importância para a vida adulta até, então a gente saía e deixava ele com outras pessoas com meses. A doutora vinha aqui para casa, terças e quintas, era o dia que a gente aproveitava para comer no quilo na porta de casa, desde ele bebezinho. E isso se mantém, então agora a gente tem saído até que bastante, no final do ano tem bastante evento para ir. Na verdade não é que são com outras pessoas, né? É com a doutora. Tipo assim, a gente tenta deixar ele o mais independente possível, de tipo, só dorme com a Nanda, só dorme com o Mac, então já foi pra casa da minha tia, de uma outra tia. Só que agora ele tá com um pouquinho mais de apego, né, à nossa casa. Então ele tá ficando mais com a doutora, né? Mas o ponto crucial que eu quero dizer é que com as pessoas que a gente tem contato, ele fica sozinho. Tem gente que, esses últimos dias que a gente saiu, ele foi na porta da tchau e tudo bem. Então ele sabe que a gente tá por aqui, que a gente vai e volta. Eu acho que isso daí foi um mega acerto, assim.
de não ter que mentir. Eu acho que a gente sempre foi muito verdadeiro. E olha, a gente tá saindo pra trabalhar, a gente vai sair agora, você vai ficar aqui, ou você vai ficar não sei aonde. E algumas vezes ele fala, não, quero ir com a mamãe, quero ir com o papai. E a gente fala, não vai dar, não tem como ir, você vai ficar brincando. E fica numa boa, né? Fica melhor que com a gente, todo mundo fala isso. Fica. Então, acho que esse daí foi um acerto, uma coisa que deu muito certo, assim, foi desde criança, desde pequenininho, né, bebezinho, a gente falava, tchau, até mais tarde, a gente tá saindo. E ele foi entendendo. Sim, sim. Bebezinho, ele nem falava ainda. Mérito nosso total. Isso, só que esses vídeos de acerto e erros eu acho que a gente vai fazer até morrer. Eu acho que daqui a um ano a gente já vai ter outra visão, pode ser que o que a gente achava que estava certo tá errado. Eu acho que a vida, inclusive, é assim, e é um movimento mesmo da vida girando. Porque esses erros e acertos, eles podem mudar daqui a um tempo, até amanhã se a gente se bobear, então é uma coisa muito do momento, muito momentânea mesmo. E pra gente tem dado certo, se vocês têm alguma dúvida, curiosidade, enfim, sobre a gente, ou sobre o bem, ou sobre qualquer coisa. E principalmente essas dificuldades que a gente tá tendo do sono, se você resolveu isso daí, por favor, escreva pra gente, porque tá difícil. Eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até o próximo vídeo. Aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo. Valeu!